Amém. Vamos ler, irmão, em Êxodo 10, 21, 22, 23 e 24. Êxodo. A praga das trevas. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu e virá sobre a terra do Egito treva que se apalpe. Moisés estendeu as suas mãos para o céu e houve treva e palpasse em toda a terra do Egito 3 dias. Não se via um ou outro, ninguém se levantava do seu lugar por 3 dias, mas todo o filho de Israel havia luz, graças a Deus. Havia luz aonde eles podiam habitar, aonde na sua casa. Então o faraó chamou Moisés e disse: ide servir ao Senhor, somente fica o vosso ovelho, vossas vacas, também convosco vá as crianças. Moisés respondeu e disse: também dará a nossas mãos sacrifício holocausto que oferecemos ao Senhor nosso Deus. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, Deus abençoe. Nós damos muita graça ao Senhor Deus por Deus nos conceder essa oportunidade. Deus possa abençoar os irmãos que estão ao redor deste mundo, que estão perto, que estão longe, eles possam ser abençoados, não é verdade? E nós pensamos assim, irmão, nessa passagem aqui, irmão, já pregou isso aí, mas ver a graça e a misericórdia de Deus, quando o povo de Israel estava nas trevas, que não podia levantar, podia palpar as trevas, eles não enxergavam um ou outros, mas para os filhos de Israel havia luz, certo? Por que havia luz? Porque eles temiam a palavra, mas era filho de Deus, certo? Podemos pensar, mas não chegaram lá, mas a Bíblia diz que era filho de Deus e Deus estava trabalhando em prol deles, tá certo? Agora vamos pensar bem, treva que podia palpar, treva que 3 dias ficar sentado no mesmo lugar sem enxergar um ou outro. Mas aquilo ali, irmão, é porque dependia deles querer. Agora, o mundo hoje não é a mesma coisa. Por que o mundo está nas trevas, irmão? Depende deles querer entrar na luz. Nós hoje, irmão, nós podemos dizer com toda certeza, nós estamos na luz, não é verdade? A Bíblia diz que no entardecer haveria luz, e a graça de Deus nos trouxe nessa luz. Nós não estamos na totalidade, irmão. E talvez nós ficamos preocupados em falar. Nós vemos a nossa fraqueza, irmão, e vou falar que estou na luz, mas nós estamos na luz, irmão. Nós estamos na luz. Nós estamos lutando para aperfeiçoar, não é assim? Eu dizer assim, eu estou na totalidade da luz, totalidade da palavra, não estamos não, isso não é verdade. Mas nós estamos lutando por causa da palavra, não é assim? Mas o povo lá não estava, irmão. A Bíblia diz assim, através da mensagem de Mombrana, libertação total, eles continuaram murmurando, vendo aquele grande milagre. Mas já pensou, se Varginha um pouco está nas trevas, uma parte lá atrás está na luz e a outra parte nas trevas, não é verdade? Mas acontece hoje, irmão, o mundo
o mundo religioso, o mundo chamado denominacional, eles estão completamente fora do caminho, fora, eles estão nas trevas, não é verdade? Deus fez isso quando? Lá no Egito, mas chegando no Egito, a Bíblia diz que a luz que ia diante deles e a coluna eles passou para trás, clareando para o povo de Deus, o povo de Israel nas trevas, porque o povo de Deus precisava se adiantar um pouco para chegar no mar, não é verdade? E ali tudo é Deus trabalhando em favor do seu povo. Sempre nós temos que pensar assim um pouco, ter tempo para pensar como que Deus trabalhou, não é verdade? Para nós vamos dizer assim, então eu não vou ver Deus trabalhando, mas vamos ver eu, o pai, ou a mãe, trabalhando para os filhos, e trabalha até morrer, não é assim? Com todo carinho, luta, cai, levanta, e Deus, irmão, a Bíblia diz, nós que somos maus, sabemos dar boa tarde aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste que está no céu, o que Ele dará para nós? Então isso aqui, Deus lutando, no capítulo 3 de Êxodo, Deus lembrou de um povo que estava preso no Egito e que era dele. Ali, quando Deus fez isso, irmão, passou mais 80 anos para libertar o povo, não é verdade? Mas libertou o povo. Mas quanto tempo Deus passou para libertar nós? Não sabemos quanto tempo, mas somos libertos pela graça de Deus. Nós podemos viver como não liberto, mas que Deus libertou, Deus libertou. E a prova, irmão, a prova que somos libertados é porque nós aceitamos esta palavra. A prova que você tem o Espírito Santo é porque você aceitou esta palavra. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele vai terminar, ele vai aperfeiçoar. Então nós estamos nessa aí, nós estamos aperfeiçoando dia após dia, não é verdade? Se nós aperfeiçoássemos no mesmo dia, que coisa boa, não é verdade? Mas não é assim, irmão. A Bíblia diz buscar em primeiro lugar o reino do céu, a sua justiça e as outras essas coisas. Então nós aceitamos Jesus e as outras coisas vêm automaticamente na medida que nós crescemos. Por que o aluno não fica no primeiro ano? Ele vai crescer devagarzinho, assim é a palavra do Senhor Deus. Uns crescem mais, um cresce menos, mas Paulo não deixou por menos. Cada um permanece na fé que foi chamado, certo? Se chamou para cantar, é cantar. Se chamou para bater palma, é bater palma. Se chamou para ficar sentado, é ficar sentado. O galadão é o mesmo. Isso é graça, é misericórdia de Deus, irmão. Porque Deus podia muito bem separar, não podia? Aquele ali, mas eu vou dar um galadão para ele diferente. Não. O profeta diz que quando Deus fez na Palestina, quando ele fazia festa, o dono da festa dava capa. Já viu falar? O dono da festa, se ele chamar 50 convidados, irmão, ele tinha que dar 50 capas, para todo entrar ali com aquela capa, certo? Mostrando, eu sou convidado, aqui está minha capa, eu posso entrar na festa. O que é a capa, irmão? A capa é o Espírito Santo, que Jesus falou, eu vou e volto, certo? Deus nivelou o povo, irmão, o Espírito Santo veio para todo, podemos não vestir. Você viu Mateus 22, fala que lá no meio da festa, eles notaram que um estava ali sem a roupa de núpcias. Por quê? Mas a capa era para todos, mas ele não pegou a capa e entrou na festa da mesma maneira. A Bíblia diz que o rei mandou pegar eles e jogar nas trevas. Ali era choro e ranger de dente, porque entrou sem a roupa de núpcias, tá certo? Então, essa é a maneira correta que nós podemos pensar no arrebatamento, se a nossa vida, irmão, estiver de acordo com a palavra do Senhor. Agora, pensar em arrebatamento, quem não pensa, irmão? Quem não pensa? Se nós perguntar para um bêbado deitado aí fora, você quer ir para o céu? O instinto responde, o instinto, eu quero. A alma respondendo, o gozo que está dentro da pessoa, ele quer ir para o céu, é lógico, tá certo? Mas viver a maneira não bate com aquilo que nós falamos. E nós temos que falar aquilo que nós podemos fazer, não é verdade? Então essa mensagem que está aqui é o sinal. Então esse povo tinha um sinal. Você pode ver que ele só foi liberto depois do sinal. Deus mostrando essas pragas para eles, mostrando que aquelas pragas para eles, para que eles pudessem acertar a vida, irmão, aquela luta para eles. Eles não ouviram, não criam aquilo, e chegou a dizer que Moisés tinha trazido problema para eles. E Moisés libertando, cuidando do povo, chamando o povo com maior atenção, maior carinho. Mas Israel só foi libertado depois que eles marcou a porta. Mas aí houve uma libertação total naquele povo.
Isso é a descida do Espírito Santo. O profeta diz assim, mas se nós temos a justificação, a santificação, nós corremos risco. Precisamos buscar o preenchimento do Espírito Santo, que é o caso resolvido, irmão. É o caso resolvido. É a solução que nós temos. Jesus falou, Pai, tudo está consumado, isso é o selo, acabou, fiz tudo que eu tinha que fazer. Então nós temos que ter Espírito Santo, tá certo? Esse Espírito Santo é a certeza, irmão, é a certeza, é o selo, é o fim. Tudo selou, Deus selou quando recebemos o Espírito Santo. E é de graça, irmão, de graça o Espírito Santo. Isaías falou, se quiser me ouvir, comerei do melhor da terra. Mas se recusar e for rebelde, serão devorados a espada, porque a boca do Senhor diz. Porque há uma porta aberta em Jerusalém, não é verdade? Então, essa porta é uma oportunidade para aqueles que é convidado, irmão. Quando a arca estava aberta, a porta aberta é um convite, irmão. Quem é os que entraram ali? Os que tinham, irmão, direito de entrar ali na arca, eles tinham direito de entrar. Os que não tinham, irmão, ele só teve esse direito depois que aconteceu. Hoje, irmão, vai acontecer a mesma coisa. Nós falamos do arrebatamento, nós pregamos um profeta para esta era. A pessoa vai crer depois. Lembrando eles que o mesmo diabo que prendeu o povo para não entrar na arca, dizendo ao povo que aquela mensagem não era certa, que Moisés é atrapalhado, é louco, o mesmo Espírito continua até hoje, não é verdade? Porque pode ver, mas contra a mensagem tem demais, né? Não é verdade, não é certo, é uma seita, mas é uma seita sim, uma seita certa. Então, e feliz é o homem, irmão. Quando Jesus falou da porta estreita e a porta larga, agora ele falou a porta estreita são caminho apertado, pouco que acerta com ela. A porta larga, caminho espaçoso, e muito acerta com ela, muito, irmão. Ele pode fazer o que quiser, porta larga. Mas o filho de Deus, ele prefere ficar numa porta estreita com certeza do arrebatamento. Não é assim? Tem que ter a certeza. O Mambanha diz assim, quando a pessoa diz assim, eu tenho, eu faço, eu sou crente, não é verdade? Então diz assim, eu sou crente, minha mãe é crente, eu fui membro desta igreja desde menino, certo? E todos nós somos crentes nesta igreja, e nós, pastor aqui há mais de 30 anos, somos criados nesta igreja. A resposta que vocês sabem, irmão. Irmão Branham disse, estala o dedo e diz, isso não significa nada. Ele não falou isso, Deus falou vendo o sangue, vendo o sinal, vendo a crença, vendo a obediência total na palavra da direita ao sinal. Mas se nós não obedecer a palavra de Deus, irmão, nós não expomos o sinal. Se nós não obedecer a palavra, nós não batizamos, nós não vamos atrás do preenchimento do Espírito Santo, nós paramos na justificação, paramos na santificação e dizendo tudo bom. Tem uma mensagem que fala assim, quando nós justificamos, nós saímos do mundo, e quando santificamos, o mundo sai de nós, certo? Porque o Mambrana disse nessa mensagem, Libertação Total, que o mundo, irmão, o mundo está entrando para dentro da igreja, e está entrando e vai continuar entrando, conferência com Deus. O mundo continua, irmão, de uma maneira ou de outra. Ele quer fazer, ele tenta, e se tiver qualquer uma brechinha, o diabo vai entrar mesmo, porque é o dever, é um trabalho. Está escrito 10 de São João, o ladrão é somente para roubar, matar e destruir. Olha o que ele disse aqui no 336, não importa se você pode ter expulsado demônio, feito maravilhas, isso não importa, irmão. Naquele dia eles vão dizer, Senhor, quando o Senhor fala, não vos conheço, ele fala assim, olha, mas nós expulsamos demônio no seu nome, nós fizemos milagre no seu nome, claro que faz. Jesus vai dizer assim, abertamente, não sei de onde sois, porque fartou o quê? Fartou a palavra, fartou o conhecimento da verdade. E a pessoa para nisso aí, irmão. Eu sou crente há muitos anos, eu faço isso, eu faço aquilo. O profeta não resolve o problema. Você tem que ter o sinal, e Deus não tem nada a ver, irmão, com aquele que não expôs o sinal. Deus não é responsável por nenhum que sai debaixo da mão de Deus. Aí disseram, não, a igreja de Moisés
tinha muitos membros, não importa, irmão, não importa se tinha muito membro, aqueles que falhou e marcaram a porta com sangue, eles morreram, certo? Você tem que completar, nós não podemos parar aí na justificação, na santificação, você tem que encher do Espírito Santo para vencer. Se nós não encher do Espírito Santo, nós não vencemos. A única maneira de vencer, irmão, é completar a palavra de Deus em nossas vidas. Aí você pode dizer, eu venci. Você não pode dizer, eu formei, irmão, e não formou. Não tem o título, não tem um documento que prova que nós formamos uma coisa, não é assim? A mesma coisa é a vida espiritual, irmão. Para você dizer que está pronto para o arrebatamento, nós temos que estar justificados, santificados e cheios do Espírito Santo. Irmão, 4, 6, 7 de Pedro, quando eles perguntaram no 6 para Pedro, ele falou assim, em nome de quem vocês fazem isso? Que poder é esse? Quando ele corou na porta de guerra formosa, aquele moço doente. E Pedro, a Bíblia diz assim, respondeu, e Pedro cheio do Espírito Santo. Eu gosto demais dessa parte, irmão. Pedro cheio do Espírito Santo, que coisa boa, não é verdade? Quando já pensou uma igreja de 10, de 20, 30 pessoas, cheio do Espírito Santo? O profeta diz assim, que se a igreja está cheia do Espírito Santo, se entrar alguém para ser curado, ele vai ser curado de entrar aqui dentro da igreja, tá certo? Não precisa orar para ele não, irmão, não precisa orar não. Ou aquela atmosfera boa que está aqui, a pessoa vai ser curada, vai ser libertada. E o meu irmão disse também que nós somos curados sem saber que fomos curados. Nosso problema nosso é resolvido sem nós ver que foi resolvido. Quando eu ver, aquilo acabou automaticamente? Não, Deus pôs a mão naquilo lá, tá certo? Deus pôs a mão e tudo acabou. Mas o hoje, irmão, o que está impedindo é a descrença, é a fraqueza, irmão. Há uma fraqueza rondando por todo lado, um espírito rondando todas as igrejas, de toda maneira. E se nós deixar, irmão, se nós brincar com esse espírito que chega de uma maneira e de outra, a mensagem, irmão, a tempestade que se aproxima, ele diz grande e pequeno, irmão, vai ter problema. Ninguém escapa de uma luta. Eu nasci, cresci, fui arrebatado sem problema. Ele diz, não existe isso não. Pode ser grande e pequeno, todos vão passar por uma luta. Agora, uma luta, irmão, se vem a outra, você tem uma experiência, não é verdade? Eu venci aquela, essa aí eu vencer também. Isso está baseado na fé, irmão. Nós temos que ter essa fé, que nós não sabemos. O profeta disse, a Bíblia diz que nós vamos sair para o arrebatamento no meio de uma grande tribulação. Na verdade, como que vai ser? De que maneira? Não importa a maneira, o importante é que nós vamos ser arrebatados. O dia, a hora, nós não sabemos, mas só nós sabemos. Mombrana disse nessa mensagem aqui, conferência, ele fala a respeito daquela hora, ninguém sabe, mas Deus está tomando providência do arrebatamento, certo? Deus está conversando com o seu povo, que dia e que hora, o Senhor Jesus falou, ninguém sabe, mas o meu Pai sabe. Que coisa mais boa. Nessa mensagem de conferência, eu gosto demais dela, para a gente ver o grande amor de Deus, puro amor verdadeiro. Deus não fez nada sem ter uma conferência. Deus para enviar Moisés e fez a conferência, não é verdade? Deus para enviar seus filhos, para nascer como menino, ele teve uma conferência. Que maneira que vai ser, como que vai ser, é dessa maneira. E o meu irmão disse que nós temos que ter essa conferência, irmão. Temos que ter essa conferência para sair para o culto, para almoçar, para jantar, tem que ter uma conferência com quem? Com ele. Vamos jantar, Senhor. E o meu irmão disse que você chega a um ponto, irmão, ligar tanto ao Senhor, que você chama ele para vir ao altar. Senhor, eu vou ao altar, vamos orar comigo? E ele aceita, vem orar com nós, tá certo? Mas ele dependendo, irmão, do nosso, a maneira que nós estamos chamando o Senhor Jesus Cristo. Ele não vem simplesmente porque chamamos, ele vem porque nós estamos de acordo com a palavra dele. Se a minha palavra estiver em vós e vós estiver em mim, pede o que quiser e vos será feito. Se a minha palavra estiver em vós e vós estiver em mim, pede o que quiser, irmão. Agora, nós ficamos em apuro, irmão. Chega uma hora que nós vamos falar assim, mas como é que eu vou falar com o Senhor? Como é que eu vou pedir para eles? A minha situação não bate com a palavra. E São Mateus falou assim, mas se nós pedir qualquer coisa duvidando o Senhor, duvidando em nosso coração, estamos certos que não vamos receber. Estamos certos.
Então, note bem como é que a misericórdia de Deus é grande, não é verdade? Nós que estamos aqui, irmão, só nós estamos aqui, nós podemos dizer que nós já fomos abençoados, não é verdade? Quantas bênçãos nós já recebemos, irmão? Isso nós já, a nossa fraqueza fala, não mereço essa bênção, mas recebemos, não é verdade? A Bíblia diz que Deus tem misericórdia de quem tem misericórdia, irmão. Então, isso é o grande amor de Deus. Deus olha, irmão, pelo nosso coração, o nosso desejo. Isso que Deus quer em nós. Então nós temos que pedir, Deus tem misericórdia, irmão, tem misericórdia. Quando Deus mandou Moisés descer ao Egito para tirar o povo ali, irmão, Moisés ficou preocupado. Mas, Senhor, e como que eu vou fazer? Qual é a maneira? Eu não sei falar. Foi Moisés quem fez o mudo, quem fez a boca do mudo, não é verdade? Quer saber quem eu sou? Põe a mão no peito. Ele pôs a mão, estava leprosa, depois tirou, a mão estava curada. Ele falou, sou Deus operador de milagre. E é ou não é? É ou não é? Não é verdade? Você pode ser, cadê o milagre? Não importa, o mamãe pregou, se Deus é por nós, aonde estão os grandes milagres? Então, nós podemos testemunhar de milagre, que nós já vimos Deus fazer um milagre. E o Urbano diz que milagre, irmão, não é curar um câncer, milagre é salvar uma alma. Isso é milagre, não é verdade? Porque o homem pode ser curado e ir para o inferno, irmão. Agora, se Deus salva aquela alma, ele vai para o céu, certo? Isso que ele faz. Eu sou Deus operador de milagre, eu não sou Deus será, eu não sou Deus que você, eu sou Deus presente no momento, eu sou esse Deus, irmão. É claro que Moisés teve as suas objeções em pensar, mas Deus falou, Moisés, eu vou com você, mas eu quero a sua boca, eu quero seus passos, eu quero ser lá comigo, é isso que eu quero, não é verdade? É o que Deus quer de nós, irmão. Será que nós cantamos porque queremos? Não, mano, porque Deus está em nós, Deus está no cântico, Deus está na música. Sem mim nada pode fazer, é uma chave que tem que guardar, mano. Sem mim nada pode fazer. Que às vezes nós pensamos, e eu faço, eu gosto muito do Salmo, eu não estou lembrado que é o 140, Davi falou assim, o Senhor me tirou de um poço que não dava pé, e me pôs sobre uma rocha, e sob a rocha ele afirmou meus passos, sobre a rocha, que é a palavra, né? E me pôs no lábio um novo cante, que Davi é um grande cantor, não é? Cantor, e fala, eu canto, eu expus o demônio de Saul com meu sino. Quando ele caiu, irmão, Deus levantou e falou, agora não, agora é ele. E ele me pôs no lábio um novo cântico. Não sou eu que canto mais, é ele na vida. Isso é a graça, irmão, isso é a graça de Deus. Então o que eu penso assim, irmão, é pensar na graça, pensar na misericórdia, ter um tempo, irmão, ter um tempinho. O irmão Bruno diz que pelo menos 5 minutos, e às vezes nós não temos esses 5 minutos. Os afazeres da vida, a luta, que quem não tem luta hoje, quem não tem problema? A pessoa fica à toa, ele tem problema, não é verdade? Às vezes acontece não. O irmão falou assim, se você orar 5 minutos, irmão, não recebeu, ora mais 5. Se você orar 10, não veio o que você quer, ora mais 10, certo? Mas não para e não duvida, irmão. Toda a sua oração é ouvida por Deus, porque está escrito que o ouvido de Deus não está gravado. Quando nós lemos uma coisa, irmão, na Bíblia, você pensa em outro, Senhor, está escrito que o ouvido do Senhor está aberto, eu tenho que crer nessa palavra. Está escrito que a sua mão não está encolhida, então está espichada sobre nós, não é verdade? Porque a Bíblia diz assim, que a fé vem pelo ouvir, não é? Ouvir o quê? Ouvir a palavra. E uma irmã disse, a cura está no Evangelho, a cura está na palavra de Deus. Então a pessoa, que eu já disse, a pessoa é curada sem que ninguém ora para ele, não. Ele volta aqui, aquele mal sai. O pastor aqui está a irmã dando testemunho, que ela chegou lá doente, escreveu lá, doente, e sem haver, sem nada, ela foi embora andando normal, mas cadê a doença? Deus curou aquele mal que estava nela. Então chegou a hora de cada um de nós, irmão, preocupar com o sinal, examinar se o sinal está em nós ou não. Aquele menino falou para o pai assim, pai, eu estava brincando na rua com o meu colega e veio essa nuvem aí, e pegou o meu colega, e nós, ele falou, não pai, não menino, meu filho, a casa nossa está marcada, há uma marca na porta ali, nada vai acontecer.
Aí, irmão, por que o senhor está suando? O senhor está suando, o senhor está com o cajado na mão? Ué? Se o senhor está com o cajado na mão e o sapato na mão, por que está suando? Ele falou, filho, a porta está marcada, mas a morte ronda o Egito, a morte é o pecado. E hoje, irmão, nós estamos na palavra, temos sinal, temos, mas e a morte, e o pecado? Ronda o Egito. Então, não é porque nós temos a palavra do Senhor que nós não somos tentados, talvez mais, não é assim? Só que a vitória é nossa, irmão. Nós temos a tentação, mas nós temos que olhar pela palavra do Senhor. Sou tentado, mas a vitória é minha. Paulo falou que a vitória é minha, acabou. E firmar naquilo. A Bíblia diz, entrega os seus caminhos ao Senhor e confia nele. Confia que ele vai fazer. Se você entrega os seus caminhos, o Senhor está entregue, você pode até orar mais. A primeira oração sua está valendo. Eu vou entregar meus caminhos na mão do Senhor e vou confiar nele. Eu sei que a resposta virá. A Bíblia disse, um choro pode durar toda a noite, mas pela manhã vem o refrigério. É como a noite, meia-noite começa aproximando da claridade, vai indo até que chega o dia perfeito. Então, esse sinal que nós precisamos é o selo que segura a pessoa, que a pessoa vai viver dali para frente completamente diferente, irmão. Nada vai abalar a pessoa que está afirmada na rocha. Ele é como pedra, irmão. Ele é como rocha que não se abala. Tudo que bater ali cai para o chão, é uma pedra, certo? É um selo que a pessoa tem. Então ali, não tem como. Foi o tipo da arca. A arca foi selada, bem tomada que nós passamos com aquela arca que foi cortada, e ali sossegou. Não vai entrar água, não vai de maneira alguma. Está selada assim diz o Senhor. Faz dessa maneira. E tudo. Tem uma mensagem que vocês podem já ler, o profeta falando que Noé fez a arca como, irmão? Ele é um construtor daquela arca. Ele fez daquela maneira, certo? Não faltou um centímetro, não passou um centímetro. Aquela madeira, ainda que seja fraca, mas quem estava mandando sabia o que estava fazendo. Não é assim? É o que nós precisamos para o nosso dia de hoje, irmão. Se nós não expor o sinal, irmão, nós não criamos essa coragem, nós não aumentamos a fé, porque não tem base, não tem fundamento sobre nós. É esse sinal que ele vai impulsar o que é o sinal, é o Espírito Santo, não é verdade? Então, irmão, o profeta fala, Deus é o Espírito Santo, Deus é o Espírito Santo, Deus é amor, Deus é Jesus, Deus é Cristo. Então, Ele é que impulsa, irmão. Se nós não tivermos esse impulso, nós não fazemos nada, irmão. Tudo que você faz, você depende desse empurrão que é o Espírito Santo. E eles perguntaram para o Senhor Jesus, por que não podemos expulsar o demônio daquele menino? O Senhor depois falou assim, olha, mas qual o motivo? Nós oramos para o menino e não foi curado. Ele falou, não, é por causa da pequena fé. Você tem que receber o Espírito Santo, que foi para o cenáculo, e o Espírito Santo em vocês vai impulsar a fé de vocês. É o que nós precisamos. Ele foi para o cenáculo, 49 de Lucas, ficar lá até que do seja revestido do poder, certo? E sair, mas quando eu creio dessa maneira, talvez é o meu jeito e uma coisa boa. Quando for a gente falar isso, mas a gente tem que ter uma coragem, né? Deus falou, fica lá até que seja revestido do poder. Então acabou, com a Bíblia o profeta fala que ele desceu de lá como se estivesse embriagado, a ponto do povo dizer, estão embriagados. No capítulo 2 de Atos, Pedro fala, não, Pedro não está embriagado não. Isso aí é o poder de Deus, é cumprindo o profeta Joel, que o Espírito Santo caía sobre eles, e eles estavam dessa maneira. O povo dizia assim, mas como é que esse povo está tonto? É a graça, expulsando o demônio, falando língua, irmão. E aquilo ali era para ficar até hoje. Para ficar até hoje, se o povo mantesse aquele padrão. Por isso nós aprendemos através da mensagem que cada um tem que manter o padrão. Não é verdade? Não tem a classe rica, a classe média, a classe pobre. Mande o padrão. Não é verdade? Uma bateria tem que ter um padrão, senão acaba a carga e acabou. E nós temos que ter o nosso padrão de cristão. Luta, mas claro, se nós falar assim, não, a vida de crente é uma maravilha, não é verdade. Não é verdade. A vida do cristão é luta. O profeta falou assim, eu aceitei Jesus para lutar. Se nós sem Jesus, irmão, nós lutamos, mas não temos nenhuma vitória. Agora, se Jesus está no barco, irmão, esse barco faz o que ele quiser.
Aquele caso que o mamãe contou, que estava voando de avião, e um barco indo por todo lado. Aí o piloto perguntou, mas por que esse barco não sai do lugar? E disse, não, ele tem uma âncora, ele está ancorado. E nada vai acontecer com ele por causa daquela âncora que está segurando. Se a nossa vida tem essa âncora chamada Senhor Jesus Cristo, irmão, nada vai acontecer. O barco vai balançar? Claro que vai. O barco vai para um lado, vai para outro, irmão. Quase que tomba, mas não tomba não. Uma arca de o Mombrano, o Mão Zé pregou aqui, a arca pensava, vai espedaçar. As ondas e o mar do diabo tentando virar a arca para cumprir a palavra dele. Não queria que ninguém se salvasse, não é verdade? Mas a arca venceu, irmão, porque estava assim, diz o Senhor. Então a nossa vida, ela balança, irmão. A Bíblia diz que o cair do homem, ou levantar de Deus. O homem cai 1000 vezes, irmão, e levanta 1001. A vitória é nossa. A vitória é nossa pelo sangue do Senhor Jesus. Ele disse, irmão, os bichos lá, eles ouviram aquela voz dizendo para ele, os tintos deles, mandou que eles entrassem na arca, mas quem que mandou entrar na arca? Os tintos, falou, entra aí. E eles entraram rapidamente, irmão, sem nenhum esforço, sem nenhum xingatório, os bichos entraram automaticamente na arca. E o povo ficou lá fora, só entrou 8, verdade? Então eles ouviram a voz de Deus, creu ali, mano. Deus falou com eles, é hora dessa hora. E Moisés falou, ó, vocês aí de par a par, entra na arca. Eles temeu a palavra, irmão. Por causa do quê? Por causa do pecado. Nenzinho pregou aí aquele dia falando assim que ali, irmão, até que o pecado chegasse, através da desobediência de Adão e sua mulher, não tinha maldade, irmão. Não tinha maldade, não tinha nada, não tinha mais nada. Os animais lá combinavam, havia paz, amizade. Assim que pecou, irmão, um bicho queria matar o outro, queria lá os pecados. Vê que na arca, Deus falou assim, até os animais, irmão, está rebelde, maldade, perversidade, até os animais. Fareis e da face da terra, o homem que criei. Ele falou, me arrependo de haver feito o homem. Se o irmão lembrar do 1,26 de Gênesis, parece estar tão pertinho, façamos o homem a nossa mais semelhança. Se o irmão ver 5 e 6, ele falou assim, eu me arrependo de haver feito o homem, por causa da maldade, por causa do pecado, tomou conta. Parece mais que faltando um pouquinho a todo, Deus já está arrependido, irmão, porque Deus fez o homem de uma maneira, para ele viver de uma maneira, o homem está vivendo de outra. Então não tem como não, de jeito nenhum. Mas se nós permanecer na palavra, como nós sabemos, irmão, o profeta diz, olha, permanece na palavra como você sabe a maneira que deve permanecer. Ninguém é inocente, ninguém. Isso que é o difícil. Eu não sou inocente então, porque permanece da maneira que você sabe como deve permanecer na palavra, irmão. Você permanece da maneira que você sabe. Dentro de você sabe totalmente como você deve fazer na palavra. Dentro de nós. Isso é muito bom, mas é muito difícil também. Senhor Deus, Pai de poder, como a sua palavra é boa, Senhor. É misericordiosa, Senhor Deus. Senhor, continua falando no coração dos irmãos aqui, os irmãos lá fora, longe, Senhor. Os irmãos lá do Paraguai, lá de Pouso Alegre, São Paulo, Rio, Goiânia, Senhor, fala no coração deste povo, meu Deus, que eles aproveitem alguma coisinha disso que eu falei, ó Pai. O soterião disse, manda uma palavra e tudo vai resolver lá em casa, a cura, a libertação do meu criado que está morto, Senhor Deus. Manda uma palavrinha para a irmã, Senhor, para a criancinha, Senhor, aquele irmão lutando lá atrás da montanha, Senhor, talvez na chuva, com fome, talvez no escuro, meu Deus, mas chega lá uma palavrinha do céu para ele, ó Pai. Alguém leva um pão para lá, Senhor, alguém leva um alimento, uma roupa, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Nossos parentes, Senhor, nossos amigos, nossos vizinhos, Senhor, quantas partes do mundo agora está sofrendo com guerra, Senhor, bomba por todo lado, e nós estamos nos teus braços gozando da felicidade, da paz maravilhosa nesse mar de rosas, Senhor. Jesus Cristo, mais parte com meu irmão, Senhor, que eles tenham a mesma alegria, Senhor Deus. No nome de Jesus Cristo, Senhor da glória, entregamos tudo nas tuas mãos. Mais uma vez o encontro, meu Deus, seja abençoado, Senhor.
Em nome de Jesus Cristo, Senhor, fala no coração de cada um, meu Deus, que o sinal tem que estar exposto, meu Deus, que o sinal tem que estar vivido em nós, nós vivemos o sinal, Pai. Enquanto há tempo, a porta vai fechar, em nome do Senhor Jesus.